Amém, glória a Deus, graças ao Senhor Jesus, retomamos a nossa live, iniciamos novamente. Então, para aqueles que estão começando a nos assistir agora, estamos pregando o Evangelho e o tema desta noite, na verdade, anda na minha presença. Está lá no livro de Gênesis, capítulo de 22, não é isso, igreja? Amém. Versículo 1 e 2. Aquela passagem de Abraão, no qual o Senhor pede o seu filho para ser sacrificado, filho de Abraão, Isaque. Amém, queridos? Bom, podemos observar que Abraão, no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, ele cometeu alguns erros. Ele teve momentos de quedas, momentos de perdas, momentos de solidão, momentos até mesmo de desespero. Mas ele se agarra em Deus. Amém, queridos? Ele se agarra no Senhor. Abraão andou com Deus. E aos seus 99 anos, Deus lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou repetir, igreja. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1. Deus entrega a Abraão um segredo de uma vida vitoriosa. Pastor, qual é o segredo para sermos vitoriosos na presença de Deus? Simples. Ande na presença do Senhor e seja perfeito. Essa é, a direção que Deus dá a Abraão, para que Abraão permaneça na presença do Senhor. Não é isso, igreja? Anda comigo e seja perfeito. Amém? Anda comigo e seja perfeito. Permaneça na minha presença, Abraão. E assim, ele está dizendo para mim e para você nesta noite que nós, seus filhos, sua igreja, devemos andar somente na presença dele, confiando somente nele. Pegou a mensagem, igreja? Pegou a visão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava preparando, na verdade, Abraão para ser um herói da fé, para ser uma referência para o seu povo. Pelos anos, no qual toda a trajetória se deu da vida de Abraão, o Senhor, no tempo dele, se apresenta a Abraão. Ele disse, num determinado momento da sua trajetória: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Que palavra difícil, não é, igreja? Que pedido difícil o Senhor faz a Abraão naquele momento. Então, nós podemos extrair deste texto, nesta noite, 3 grandes lições para que venhamos levar para as nossas vidas no decorrer da nossa caminhada e compartilhar com os nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade de nós estarmos aqui nos alimentando desta palavra. A primeira delas que eu quero trazer aos amados irmãos nesta noite é: Deus Pai e Jesus, Deus Filho, estão comprometidos em salvar você. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Eu vou repetir. Deus Pai e Jesus, o Deus Filho, estão comprometidos em salvar você. É um compromisso de Deus para com a sua criação, para com a sua igreja, para com seus filhos. Geralmente, quando pensamos em salvação da nossa alma, pensamos que o Deus Pai é aquele Deus intransigente, castigador, insensível, e que o Deus Filho, Jesus Cristo, é o perdoador, intercessor, o Deus bonzinho, aquele que está ali intercedendo por nós diante
do Altíssimo, diante do Deus Pai. O Pai, nós pensamos, muitas vezes, que Ele é um Deus justiceiro, que tem a lei em suas mãos e que pune aquele que descumpre, aquele que desobedece. Mas Jesus, o Deus Filho, é aquele que ama, é aquele que veio morrer por nós, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Esta ideia completamente equivocada de que muitas vezes temos Jesus como o Deus misericordioso e o Pai, o Altíssimo, como um Deus justiceiro, aquele que cumpre, aquele que não deixa passar absolutamente nada. Nós estamos, ou aqueles que têm esse pensamento, estão completamente, redondamente equivocados, enganados. Porque a intenção, né, o objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Não é isso, igreja? Que todos sejam alcançados pela sua misericórdia. Ou seja, a salvação está para todos. Sim ou não, igreja? Amém. Então, a primeira lição que podemos extrair desta narrativa é o compromisso do Pai e do Filho juntos, nesse mesmo propósito, nesse mesmo espírito, no processo da salvação. Pergunto, quem sofreu mais naquela cruz do Calvário? Foi o filho que estava morrendo ou o pai que não podia fazer nada para poupar o sofrimento do filho? Quero deixar essa reflexão para a igreja. Vou repetir. Quem sofreu mais naquele momento na cruz do Calvário? Foi o filho que estava morrendo ou o pai que não podia fazer nada para poupar o sofrimento do filho? Um certo pai, abraçando certa vez o cadáver do seu filho, morto num trágico acidente, dizia: ó filho, por que teve que ser você? Ah, se eu pudesse dar a minha vida em troca da sua. Eu já vivi tudo o que tinha direito. Você só tem 20 anos. Ah, filho, porque Deus não aceita que eu morra em seu lugar. Se você tivesse um filho, daria sua vida por ele? São questões, amados, que nós precisamos refutar. Nós precisamos refletir acerca desse amor incondicional. Porque só um pai que ama seu filho incondicionalmente teria coragem de trocar e de dar em troca a sua vida pela vida de seu filho. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já ouvi tantas histórias, né, de pais que morreram afogados para salvar a vida de seus filhos, de pais que morreram atropelados depois de empurrarem seus filhos para salvá-los da morte. O filho foi salvo, mas o pai morreu. Mas, na montanha, lá no Calvário, havia, sim, um pacto de amor entre Deus Pai e Deus Filho. Ambos estavam comprometidos, né, em nos salvar. Porém, em nossa mente finita, pensamos que a pessoa da divindade que mais nos amou foi o Filho, Jesus, que veio e deu sua vida por nós. Não é isso, irmãos? Mas hoje, quero convidar a igreja a pensar um pouco em Deus Pai, que no acordo, no propósito, no objetivo de salvar a humanidade da condenação do inferno, assume o papel mais doloroso, perceba, de ver o seu próprio filho morrendo na cruz do Calvário e não podendo fazer absolutamente nada. Na grande provação de Abraão, Deus o estava
na verdade, o preparando para ser o pai da fé. A inspiração para que todos os cristãos de todos os tempos pudessem tomar posse de uma fé inabalável em Deus, uma convicção, uma certeza. Por essa razão, Abraão precisava viver um momento doloroso, no qual o Pai viveu também, o Altíssimo, no Calvário. Por esse motivo é que Deus lhe disse, lá no versículo de número 2, Abraão, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Amém? Na versão LH da Bíblia, esse versículo ainda é mais forte, porque ele vai dizer, queime o seu filho como sacrifício. Imagine vocês, Abraão, na manhã seguinte, arrumando a lenha, despertando o filho para iniciar aquela jornada, chamando seus servos para o acompanhar. Imagine você 3 dias de caminhada subindo o monte, sem poder falar absolutamente nada ao seu filho. Imagine você, Abraão, chegando ao topo da montanha, e o filho pergunta a Abraão, isto que está escrito lá no versículo de número 7. Pai, as brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, versículo de número 7. Imagine você, Abraão, tendo que dizer ao seu filho que ele era o sacrifício do holocausto. Imagine. Tenta se colocar no lugar de Abraão. Naquele momento, o Monte Moriá simbolizava o Monte do Calvário, igreja. Abraão estava naquele momento simbolizando o Deus Pai. Isaque simbolizava Jesus, o Deus Filho, que voluntariamente se coloca sobre o altar para realizar e fazer a vontade de seu Pai. Amém, igreja? A Bíblia diz sobre Jesus, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 7. Pergunto novamente à santa e amada igreja, quem sofreu mais, o filho ou o pai? Queridos, o preço que o Pai teve que pagar para salvar as vossas almas da condenação no inferno foi algo inestimável. Diga numa só voz, igreja, o preço da minha salvação foi grande, muito grande. Um valor inestimável que foi pago pela sua salvação, pela nossa salvação. Amém, queridos? E por essa razão que hoje há uma dor muito intensa no coração de Deus. Ele sofre. Deus sofre porque ele tem a capacidade de ver a história da sua vida. Você que está me ouvindo nesta noite. Ele tem a capacidade de olhar e rever e ver a sua história, ver os seus fracassos, ver as suas derrotas, vendo as suas promessas que você não conseguiu cumprir. Você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não foi por causa da lança que o perfurou o seu peito. Nem foi por causa do sangue que caiu da sua fonte. Irmãos, o motivo da morte de Jesus foi o sofrimento. O coração dele não suportou tamanha dor. E você sabe por quê? Porque lá da cruz Jesus já olhava para nós e perguntava: filho, filha, estou fazendo tudo para salvá-los e você está se perdendo no caminho. Diga-me que mais que você quer que eu faça. Estou dando o máximo que posso dar. Neste momento, carrego em mim todos os pecados da humanidade. E de repente, vejo uma cortina entre meu pai e eu.
Não consigo enxergá-lo e, apesar disso tudo, você ainda está se perdendo. Diga-me o que mais quer que eu faça por vós. Agora imagine você, o pai, vendo seu filho amarrado, preso, pagando pelo pecado da humanidade, cercado de sombras, de trevas, clamando: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus capítulo de número 27, versículo de número 46. Imagine o pai olhando para o filho dizendo: filho, eu não te abandonei. Estou comprometido com você na salvação da humanidade. Estou aqui. O problema é que neste momento a sua humanidade impede de enxergar todo esse propósito. Ah, meu amado e queridos irmãos, imagine a divindade, pai e filho, divididos por uma cortina de sofrimento, de dor e pecado. Imagine o preço que custa, ou o preço que custou a nossa salvação. Imagine quanto nós somos importantes aos olhos de Deus. E é por isso que você não tem o direito de sentir em seu coração que você não tem valor para Deus. Porque se você pensa desta maneira, eu quero te dizer algo. O amor que o Senhor tem pela sua vida é inestimável. Não tem como, sabe, dar valor a esse amor. Por essa razão, você precisa colocar no teu coração, na tua alma, que Jesus te ama, que Deus te ama, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Pega essa palavra, toma posse dessa palavra profética para a tua vida. Recebe em nome de Jesus, creia no Espírito Santo de Deus, sinta-se amado, sinta-se, sabe, abraçado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez a tua consciência, a tua natureza humana possa até dizer que você não vale absolutamente nada. Porque talvez você esteja vivendo uma vida torta, uma vida fora dos princípios da palavra de Deus. Talvez uma vida completamente ausente, distante de Deus. Porque isso pode acontecer. Mas perceba, imagine, se você de fato não tivesse nenhum valor, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita autoridade, grandeza, divindade, Deus não teria vivido aquele momento de dor terrível, passado por todo aquele sofrimento no Calvário, a troco de nada, sem ter um motivo que justificasse todo aquele sofrimento. Se você não tivesse valor, Jesus não teria morrido por você. Amém, igreja? Você tem valor para Deus. Dá um brado de vitória, igreja. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Zele por esse amor. Portanto, aí está diante de você a história de amor de Deus pela humanidade, pela sua vida que está me ouvindo agora. Deus Pai e Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo estão sim comprometidos para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, para salvar a sua família, para salvar o seu casamento, para salvar a sua relação. E se Abraão tinha que ser o pai da fé, teria também que experimentar e viver essa experiência lá no Monte de Moriá. Amém, igreja? Por essa razão, Deus lhe disse, no versículo de número 2, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Segunda lição que aprendemos nesta palavra, nesta narrativa. Sua fé em Deus deve levar você a obedecê-lo. Sua fé em Deus deve levar você a obedecer a Deus. Não existe fé autêntica sem obediência.
Uma coisa é ligada à outra. Amém, queridos? Há a necessidade de haver a obediência. Uma das coisas que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar nesta era, nesse momento, é isso. Fé e obediência são duas coisas inseparáveis. Fé envolve obediência. Repita comigo, igreja. Fé envolve obediência. Amém? Não basta só ter fé. Não basta somente ser obediente. As duas coisas têm que estar alinhadas uma com a outra. Olha, perceba, o que Deus pedir a você, mesmo que seja aparentemente incompreensível, se você crê, se você acredita, se você tem fé em Deus, você deve obedecer. Não importa se foge da razão. Nós não vivemos pelo aquilo que enxergamos, mas vivemos pela fé. Crê somente em Deus, obedeça, cumpra com a sua vontade. Agora, há muitas pessoas também que acham que tem que obedecer ao Senhor para serem salvas. Desculpa a interrupção. Há muitas pessoas que acham que devem obedecer para entrarem no reino de Deus. Então elas se colocam, em obediência, pensando que a salvação será um prêmio que Deus irá dar a elas por serem obedientes. Porém, não é bem assim. A Bíblia não ensina que você tem que obedecer para ser salvo do inferno. Porém, o inimigo, o adversário de nossas almas, está levando muitos, mas muitos, a pensarem que têm que permanecer obedientes para alcançarem a salvação. Amém, igreja? Agora, quando o inimigo não pode manter as pessoas dentro desse propósito, desse espírito, ele também as leva para o outro lado extremo, que é, na verdade, o seguinte, que se somos salvos pela fé, então não precisamos obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é outro extremo. Perceba que fé envolve obediência. Obediência a quê? À vontade de Deus, que é revelada aonde? Em sua palavra, na Bíblia. Amém, queridos? Portanto, a fé envolve obediência à palavra de Deus. A fé não me autoriza a viver uma vida desregada, uma vida sem obedecer a Deus. Pelo contrário, ela me faz me submeter à sua vontade e a minha vontade à vontade de Deus, expressa de acordo com a sua palavra. Logo, o diabo fará de tudo para levar as pessoas para esse outro lado. Tenho que obedecer para ser salvo. Ou então, para o outro lado. Sou salvo pela fé em Jesus e não preciso obedecer. Percebe esse erro? Percebe que há algo que não está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus? Sim ou não, igreja? Porém, a palavra de Deus diz o seguinte: somos salvos pela fé em Jesus. A nossa obediência não vale para a salvação, mas ela é própria dos que foram salvos. Amém? Ou seja, somos salvos sim pela fé em Cristo, em Jesus. E a nossa obediência não vale para a nossa salvação. Mas nós precisamos viver segundo os ensinamentos de Deus. Não é porque sou salvo que eu vou deixar de andar segundo os seus ensinamentos, que eu vou simplesmente ignorá-los. Uma coisa está alinhada à outra. Amém, queridos? Então sugiro que você faça para si mesmo aquela perguntinha que todos nós conhecemos dos biscoitos.
do biscoito Tostine. Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Pergunte a si mesmo, já estou salvo porque obedeço aos mandamentos de Deus ou obedeço os mandamentos de Deus porque estou salvo? Queridos, a nossa alma é salva da condenação ao inferno unicamente porque cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Não é assim que está escrito na palavra, igreja? E logo depois que estamos salvos, então, nosso prazer é fazer e viver a vontade de Deus. Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Está escrito lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora, se não me amam, então não quero nada de vocês. Porque esse é o princípio da relação. Lealdade, fidelidade. Há muitos cristãos, há muitas pessoas fazendo aquela linha da obediência, né? Fazendo aquele o tipo que obedece, o tipo que guarda, o tipo que cumpre os mandamentos, mas que na verdade não tem ou não teve nunca uma experiência de amor com Jesus. Jesus quer um relacionamento que nesse relacionamento existe o amor. Eu não tenho que cumprir porque é uma determinação. Eu tenho que fazer porque eu amo a Jesus, porque eu quero entregar a Ele o meu melhor. Tem que ser algo feito com liberalidade, né? Com amor, com graça. Nada pode ser forçado. Não há obrigatoriedade. Jesus não quer estabelecer um relacionamento de autoridade, de ditadura. Jesus quer ter um relacionamento onde que haja a fidelidade, a lealdade, o amor, o respeito, a obediência, os bons costumes. Não é isso, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A fé envolve obediência, amados. E o amor leva, sim, à obediência. Sabe por quê? Porque aquele que ama, o que ele mais deseja é ver a sua pessoa amada feliz. E como é que você consegue fazer com que o Pai seja feliz, esteja feliz? Obedecendo, vivendo segundo os seus ensinamentos. Mas não por uma obrigação, mas por um amor, de fazer com que ele se sinta amado, respeitado. Percebe? Então, eu pergunto à igreja, você de fato tem certeza que ama Jesus? Você já entregou a Ele o teu coração de forma plena? Você tem a plena convicção, a certeza que você entende o que de fato aconteceu na cruz do Calvário, quando o Pai e o Filho se comprometeram em salvar a humanidade? Você tem a segurança que os teus sentimentos para com Deus, você está disposto, nesse momento agora, a renunciar qualquer coisa por amor a esse Deus que você diz amar, igreja? Para Abraão, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto. Se Deus, nesse momento, agora, dissesse isso a você, o que você faria? A sua fé é madura, firme, para que você, na sua condição de ser humano, de servo, de filho, o levasse a essa obediência, a realizar esse pedido? Assim como Abraão o fez?
Se a sua fé não é capaz de obedecer a Deus em coisas simples, como então você será capaz de sacrificar o filho, o único filho, o seu único filho? Mas, se você tem fé em Deus, de fato e de verdade, uma fé indissolúvel, sim, você irá obedecê-lo em tudo aquilo que ele vier pedir a você. Amém, igreja? A terceira lição que podemos aprender diante dessa narrativa, que vai nos levar, na verdade, ao topo do monte de Moriá. Se você confiar e obedecer a Deus, Jesus sempre aparecerá para você. Vou repetir. Se você confiar e obedecer a Deus, Jesus, o Filho de Deus, sempre estará com você, sempre aparecerá para você. Veja lá no versículo 9 e 10, quando ele diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Lá estava o altar. Lá estava Abraão e uma faca em sua mão. Até aquele momento, perceba, Abraão, o pai da fé, carregava em seu coração a esperança de que Deus lhe dissesse: Abraão, mudei de ideia. Aliás, desde que Abraão saiu de casa, eu penso que ele orava em seu coração e dizia: Senhor, eu sei que tu me pediste isso, mas, por favor, ajuda-me, mostra-me outro caminho. Peço para que eu faça outra coisa, peça para que eu faça outra coisa, mas, por favor, não me peças isso. Passou o primeiro dia e nada aconteceu. Passaram 2 dias e nada aconteceu. Perceba que ao terceiro dia, diz o versículo de número 4, Abraão avista o monte, porém nada aconteceu. O versículo 5 diz que ele deixou os servos no caminho, pegou seu filho e a lenha e continuaram a caminhada. A todo momento, Abraão ainda tinha em seu coração a esperança de que Deus intervisse. Mas chegaram à montanha e nada aconteceu. Abriu o coração e contou. Abraão abre seu coração e revela ao seu filho o que se passava. Lá no versículo de número 9 está escrito que Abraão coloca seu filho sobre o altar e nada acontece. O versículo de número 10 diz que Abraão levanta a mão com a faca para imolar seu filho e nada acontece. E esse é o caminho que o cristão percorre. Quando Abraão pensa que havia chegado o momento fatal, quando ele já não via saída, quando todas as suas esperanças estavam esgotadas e a sua fé chegou ao fim, e nada aconteceu para livrá-lo daquela circunstância, daquele momento de sofrimento, de dor. O milagre não aconteceu, a bênção não aconteceu. Mas, quando sua mão estava para descer com a faca sobre o menino, sobre seu filho Isaque, o anjo do Senhor, aleluia, brada e diz, lá no versículo de número 12, Abraão, para! Eu queria saber até onde iria chegar a tua fé. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor, ó Espírito Santo. Difícil. Abraão tinha andado durante 3 dias e nada de livramento, nada de solução, nada de bênção, nenhuma resposta. Porém, foi no momento fatal, crucial, no segundo final, que o milagre se realiza. É assim na vida do cristão.
tudo é sobrenatural. Tudo é no tempo de Deus. Quem sabe, se você é alguém que está nesse momento pedindo a Deus algo há muito tempo, e aquilo que você tem colocado diante de Deus está se passando tanto tempo, tantos anos, e o milagre ainda não se realizou. Eu quero te dizer algo nesta noite. Espere mais um pouco. No segundo final, quando você achar que não tem mais nada a fazer, que chegou a morte, que está tudo perdido, que não há mais esperanças, quando, como um ser humano, você olhar para todos os lados e perceber que não há saída, aí sim, a voz de Deus irá aparecer para você. Amém. E dirá: filho, até aqui estou contigo. Eu queria saber somente até onde você chegaria. Veja isso lá no versículo de número 13. De repente Abraão olha para todos os lados e lá no meio do mato, no meio das folhagens, estava lá sim um cordeiro para realizar o sacrifício. No momento certo, no tempo de Deus. O cordeiro sempre foi a saída para o problema dos homens. O cordeiro sempre foi a resposta quando tudo estava perdido. Quando não há mais esperança, quando não há saída, quando não há mais luz, quando prometemos e não conseguimos, quando tudo que merecemos é a morte, então sempre aparecerá o Cordeiro de Deus para nos socorrer no momento de sofrimento. Estamos finalizando, queridos. Amados, para entendermos quanto vale o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, às vezes temos que chegar ao momento crucial das nossas vidas, onde percebemos que não há mais o que fazer. Porque perceba, porque quando há saúde, o indivíduo pode pensar: para que Jesus? Quando há um bom saldo bancário, para que eu preciso de Jesus? Quando há um bom emprego, para que Jesus? Quando a família está toda unida, para que Jesus? Quando há sol, quando há chuva, no tempo oportuno, para que Jesus? Mas quando chega o momento extremo da vida, quando não temos mais para onde ir, então, sim, sempre nos lembraremos de Deus como o último recurso, como o último refúgio. Havia um professor universitário que não cria em Deus, e ele ridicularizava tudo, família, a fé. E, na verdade, essa foi uma passagem, né? Que esse professor ridicularizava tudo, né? Tudo que era proveniente, tudo ali que ligava a Deus, né? A família e até mesmo a fé de um determinado aluno da sua classe. E aquele professor era um homem que estava vivendo os melhores dias da sua vida. Orgulhoso, soberbo, professor universitário, ateu, não cria em Deus. Mas, lá pelos anos de 1970, um grande terremoto matou em torno de 200 mil pessoas. Logo no início da Copa do Mundo, realizada lá no México, um domingo à tarde, a terra tremeu e 200 mil pessoas foram tragadas, morreram. E aquele aluno estava em casa nesse determinado dia, nesse domingo, e quando a terra tremeu, ele corre para fora, e quem ele encontra no meio da rua ajoelhado, clamando pela misericórdia de Deus? O professor ateu. Porque quando estamos no limite, todos se lembram de Deus. Até aquele que diz que não há fé, até aquele que diz que não crê, que não acredita, até aquele que diz que Deus não existe. Estou mentindo, igreja?
no momento de dor, de sofrição, no momento de enfermidade, de morte, todos se lembram de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a terra treme, quando a terra se abre e começa a engolir as pessoas, quando os prédios balançam e as forças da natureza se manifestam, para que serve a incredulidade? De que adianta a incredulidade? É muito fácil desprezar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil não ligar para Deus quando se tem um céu estrelado e azul. Mas espera a terra tremer e o momento fatal da vida chegar. Espera ter uma doença maligna. Espera um diagnóstico de um médico anunciando que não há mais jeito, que só resta a morte. Aí Deus se faz presente na vida do incrédulo, na vida daqueles que não crêem. Mas aí estará Jesus, misericordioso, sempre de braços abertos, a abraçar aquele que ainda não crê nele. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Porque o Senhor te ama. Quando tudo está perdido, quando não há mais esperança, aí estará Jesus. Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Amém, queridos? Na vida espiritual também é assim, irmãos. Às vezes, temos que chegar ao fundo do poço para lembrarmos que precisamos de Jesus. Temos que chegar ao fundo da miséria, da desgraça, para lembrarmos que precisamos de Jesus. Amado, olhe hoje para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus sempre será a saída. Amém, igreja? Aleluia. Hoje, eu quero te pedir algo de todo meu coração. Abra seu coração para Jesus. Dê uma oportunidade para Jesus fazer parte da sua vida, irmão. Se você confiar e obedecer a Deus, Jesus aparecerá para você e te salvará no dia da tua angústia. Jesus te salvará no dia da sua angústia. Esse é o momento, é agora. Entregue sua vida para o Senhor. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Jesus está voltando. As palavras do Senhor estão se cumprindo literalmente. Está muito próximo o arrebatamento da igreja. E todos aqueles que creem, aqueles que permanecem convictos, que andam, estão alinhados com os princípios estabelecidos pela palavra, que sentem prazer em fazer a vontade do Pai, serão arrebatados. Estaremos na presença do Altíssimo, no reino de Deus, onde não haverá mais dor, fome, morte, enfermidade, violência, sacrifícios. A escolha é sua. A escolha é sua. Está nas tuas mãos esta decisão. Amém? Seja como Abraão, servo leal e fiel em tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possa te dar um final de domingo abençoado. Que você se lembre dessas palavras que foram pregadas nesta noite, que você coloque elas em prática, e viva literalmente essa palavra, para que você tenha as experiências no mundo sobrenatural, espiritual para com Deus, para que Deus possa realizar os seus projetos na sua vida. E aí você verá quão grande é o nosso Deus. Maravilhoso, extraordinário, protetor, zeloso, amigo, fiel, leal. Deus é bom em todo tempo. Amém, queridos? Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui celebrando, glorificando, exaltando, buscando, nos alimentando, nos fortalecendo da palavra do Senhor. Quero me desculpar se houve alguns momentos aí que tivemos que reiniciar a live, que houve alguns contratempos aí na transmissão. Felizmente, os nossos recursos são limitados, mas nós estamos aqui firmes, independente das circunstâncias, não abrimos mão de levar a palavra do Senhor Jesus a todos aqueles que creem, a todos aqueles que precisam, que necessitam de ouvir a palavra de Deus.
Amém, meu irmão? Peço que vocês orem pelo ministério do pastor Jorge Henrique, pela minha vida, pela minha família, pelo ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo. Precisamos estarmos debaixo de oração, precisamos da oração dos irmãos. Quando os irmãos estiverem orando, lembrem do nosso ministério, lembrem do pastor Jorge, para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa me fortalecer nesta caminhada, nesta jornada, pregando o Evangelho. Porque sabemos que o inimigo trabalha para nos tirar, o inimigo trabalha para nos colocar numa situação no qual nós, muitas vezes, se não estivermos na torre de vigilância, podemos desviar do caminho. E somente através da união, da força da igreja e dos irmãos, estaremos fortalecidos e blindados pelo amor de Deus em nossos ministérios. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba uma bênção apostólica nesta noite. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.